Oi, Forjane, o que você tá fazendo? Oi, Maria. Tô ouvindo Pink Floyd, por quê? Acho que você se esqueceu do nosso programa hoje, né não? Eu não, de jeito nenhum. Tanto que eu coloquei essa música para me inspirar. E você sabe o motivo, né? Eu acho que eu sei. Você já vai explicar aos nossos ouvintes por que escolheu essa música em especial? Agora não. Na verdade, a gente tem que ir um bom caminho pela frente para poder deixar bem claro por que eu escolhi o Pink Floyd para tocar. Nós vamos explicar no final, quando tivermos explicado já toda a simbologia desse número sagrado que nós vamos cuidar hoje, para que todo mundo possa desfrutar melhor dessa maravilha. Vamos começar então a nossa apresentação do programa? Mas é claro, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Crom, pertencente à SL Web Radio. Este é o 7º programa de Os Iluminados, onde discussões proativas levam a infinitas possibilidades. Boa noite, Antônio Forjane. Boa noite, Maria Pereda. Boa noite a todos vocês que vêm nos acompanhando todas as quintas-feiras às 21 horas e depois via YouTube. Eu sou Maria Pereda, química e PhD em farmacologia, atualmente dedicada ao caminho de levar informação, esclarecimento e diversão através da série de livros O Sol Negro. E eu sou Antônio Forjane, psicólogo, psicanalista, autor de várias obras sobre mitologia comparada, introdutor da astroteologia no Brasil, com o livro Mistérios da Lua, de 2012. Então, o que temos para hoje, minha amiga? O tema de hoje é o Código 432, o pulso do universo, a vibração que sustenta a grande sinfonia universal. Então, que tal começar já falando sobre vibração e aplicando o conceito em nossas vidas, né? Eu vou dar até um comecinho aqui mitológico para a gente aquecer, tá bom? Ok. Bom, vamos lá. O movimento é o que dá vida ao universo. Não fosse o movimento, o universo deixaria de existir. O universo inteiro pulsa como um gigantesco coração. Das galáxias, nebulosas, dos planetas, dos átomos, até as partículas subatômicas, tudo se encontra em movimento e tudo gira, seja em torno de si mesmo, seja em torno de outro objeto. Tudo que existe vibra, está em movimento perpétuo, mesmo que aparentemente parado. Uma pedra, por exemplo, por mais inerte que pareça, é formada por moléculas e átomos em constante agitação. Os hindus simbolizaram esse perpétuo movimento do universo à dança de Shiva Nataraja. O nome Nataraja, provavelmente a pronúncia seria Nataraja, que é senhor, significa senhor da dança. Shiva, divindade andrógena hindu, é descrito como um dançarino cósmico que realiza sua dança divina para destruir o universo esgotado e fazer os preparativos para o deus Brahma iniciar o processo de criação. Lembra do que eu lhe falei na discussão da supernova sobre a dança criadora e o que vai acontecer ao universo em decadência? Parte da resposta está aqui. E agora vai outra dica. As duas formas da dança de Shiva são o Lasya, a forma suave de dança, associada à criação do mundo, e a Tandava, a dança violenta e agressiva, destinada à destruição de um universo já esgotado. Em essência, o Lasya e o Tandava são apenas dois aspectos da natureza de Shiva, porque ele destrói a fim de criar, destruindo para construir novamente. Os hindus diziam que o olho de Shiva cria e destrói, e aqui se encontra a resposta àquilo que comentei no programa sagrado, sobre o caos e a ordem serem apenas dois lados de uma mesma moeda. Somente os dualistas, como acontece nas religiões reveladas, consideram o lado destruidor como mal, por ignorância mesmo. Isso é perfeito. Isso me recorda a dança dos sufis, né? A corrente mística do Islã. Eles giram sem parar, imitando a dança do universo, tal e qual sugere Shiva. Pois é, o princípio é exatamente o mesmo, né? A dança criadora da divindade é um giro. Shiva dança dentro de um arco de chamas que representa o mundo manifesto. Essa borda do arco onde ele dança vai ser a manifestação. Esta dança é chamada Anandatandavan, a dança do êxtase. Olha que bonito, né? Muito. O Shiva dança em
puro êxtase. Shiva é representado com 4 braços, pois ele executa várias funções ao mesmo tempo. E até os 4 braços dão a impressão de velocidade, né? Uhum. É o maestro da sinfonia da criação. Com um gesto sagrado, chamado mudra, ele segura um pequeno tambor em forma de ampulheta, chamado damaru. Ele simboliza o som original da criação, e a batida do tambor em forma de ampulheta representa a passagem do tempo. Enquanto gira, ele pisa o anão chamado Apasmara, que representa o caos e, por extensão, a ignorância. Ele também representa a passagem do espírito do divino para o material. A serpente enrolada na sua cintura é Kundalini, a Shakti, ou força divina destinada a permear todas as coisas criadas. O rosto de Shiva, calmo e indiferente, representa a sua neutralidade e o equilíbrio universal. O Deus verdadeiro nunca age por emoção, viu, Maria? Deu para entender o recado? Peguei. E é um recado maravilhoso. Né? Não se enfurece, não fica com ciúme. Ele faz o que tem que ser feito. Pois, é difícil, né? Mas a gente chega lá. E ele também é manifesto pela multidimensionalidade quântica de Shiva, representado comumente por seus vários braços, às vezes até com vários rostos, né? Depende da representação. Por isso ele pode realizar várias tarefas, saber de tudo, passado, presente, futuro. Afinal, né, ele está fora do tempo da terceira dimensão onde estamos nós. Sendo um Deus, ele é onipresente e onipotente. Sim, ele habita um lugar atemporal, né? Mas enfim, a dança de Shiva e seus movimentos representam a sinfonia cósmica, a vibração que sustenta o universo. E você sabe quem imita sem saber essa dança da criação? Não. E quem é que imita? As dançarinas do ventre. Essa é nova. Saibam disso ou não, essas mulheres maravilhosas, aliás, são todas lindas, né? Elas imitam a divindade, ora representada como feminina, ora como andrógena, a girar ao som dos tambores e flautas tocados pelos agentes da criação, representados pelos músicos que as incentivam com seus gritos de júbilo. Dançarinos e instrumentistas juntos representam o sistema criador em funcionamento. E se eles fizerem isso com paixão e concentração, certamente sentirão o êxtase típico que nos acomete quando imitamos gestos sagrados. Os movimentos ondulatórios do ventre da dançarina representam não somente as ondas vibratórias do universo, mas imitam as contrações do parto do Verbo Divino. Quando assisto a uma dança do ventre, eu particularmente, nunca deixo de me emocionar, porque eu fico imaginando o que essas moças estão fazendo, sabendo ou não. É muito lindo. Aliás, você percebeu como elas ficam felizes em responder ao nosso olhar? Elas procuram o nosso olhar, de todos nós que estamos assistindo. O olhar da plateia é tudo para a dançarina. E é a partir do nosso olhar que ela adquire seus sagrados contornos e se constitui como a personificação da deusa criadora. Do mesmo modo que a lua, para brilhar, reflete a luz do sol, a dançarina precisa do olhar da plateia para adquirir o seu brilho sagrado. O encontro de nossos olhares com o dela, por sua vez, produz aquilo que a física quântica chama de hierarquia entrelaçada. Neste caso, o processo que vai constituir a criação, a interação entre um princípio observador e um observado, como a deusa que olha o próprio reflexo nas águas do caos. Caramba, isso é belíssimo, adorei essa poesia toda, eu nunca tinha reparado nisso. Agora eu vou reparar melhor, né? E sabendo que vibração é tudo e tudo é vibração, o que existe além dela é apenas a ilusão da percepção, realizada pelo nosso cérebro, depois do processamento do cérebro sobre os inputs que são dados pelos nossos órgãos sensoriais. Nesse caso que você descreveu, os nossos olhos são tão importantes. Sim, e os olhos da mente também, né, Maria? Aliás, ficou muito chique esse negócio de inputs aí, tá? Você fica ostentando o seu PhD, né? Para deixar a gente assim, pilhado. Tem que escrever em inglês os artigos. Ficou muito chique. Vamos explicar em termos mais tranquilos o conceito de vibração e frequência. Frequência é simplesmente o número de ocorrências de um evento repetido por unidade de tempo. Por exemplo, o número de batimentos do coração por minuto.
A frequência é usada igualmente na música, no som, na luz, assim por diante. Nós podemos pensar em frequência da seguinte maneira. Em relação aos estados da matéria, a frequência baixa corresponde ao estado sólido, como no caso da pedra. Se aumentarmos a frequência vibratória das partículas que a compõem, ou seja, aumentando a temperatura, a pedra ficará no estado líquido. Mas se aumentarmos ainda mais a frequência, com mais calor, ela alcançará o estado gasoso e depois de plasma. O mesmo se dá quanto à percepção da luz e das cores. A luz não é nada mais do que uma onda eletromagnética numa determinada frequência, que é medida em hertz, ou seja, ciclos por segundo. A luz que nós enxergamos corresponde a uma faixa estreitíssima das ondas eletromagnéticas, cerca dos 10 elevado a 15 Hz. O resto eu vou descrever rapidinho aqui. As ondas mais baixas são as chamadas ondas de rádio longas, ou ultralongas, né? Depois vem aquela frequência que você está acostumado a ouvir no seu rádio AM, né? Aquele bando de programa ruim, tudo que passa no AM, né? São as ondas na faixa de 10 à sexta potência de Hertz. Um pouco mais acima, 10 à oitava potência, ou seja, 100 vezes mais rápido, né? Você tem as ondas FM. Acima delas, sabe o que vem? O nosso celular. Um pouquinho depois vem o forno de micro-ondas. Aliás, os dois torram o cérebro, tá? Vocês têm que tomar cuidado, porque estão muito perto um do outro. Sem dúvida. Depois disso, vem o que a gente conhece como luz infravermelha, que a gente não enxerga. Depois disso vem uma faixa estreitíssima, que são as nossas cores, que vai do que a gente chama de infravermelho até o ultravioleta. Passando dali é o ultravioleta, propriamente dito. Depois vem o raio-x e depois vem os raios gama, aqueles enviados pelas supernovas que a gente falou semana passada. Tá? Então, luz é só comprimento de onda. Ela está condicionada a um comprimento de onda eletromagnética. Tá? Então, luz a gente vê e o resto a gente não vê. Mas agora, Maria, explica os efeitos aí curativos dessa vibração. Bom, cada vibração, ela tem sua própria frequência. Ao expor o corpo e a mente às frequências dos solfejos harmônicos, solfejos é frequência com uma nota musical, você pode facilmente atingir um maior senso de equilíbrio e até atingir uma cura profunda. As frequências solfejo, elas devem ser alinhadas com os ritmos e tons que formam a base do universo. Essa antiga escala, ela é parte de uma sequência de 6 tons de frequências eletromagnéticas chamadas de escala solfejo original. Essas frequências específicas, elas foram redescobertas, digo redescobertas porque isso é uma sabedoria muito antiga, do tempo antes dos tempos, né, oficiais, como eu costumo dizer. Então elas foram redescobertas pelo Dr. Joseph Pullell em 1974, durante uma experiência maravilhosa que alguns até descrevem como místico. Essas frequências, elas não são algo novo, mas de fato algo muito interessante de se resgatar. Sabemos por trabalhos publicados que essas frequências originais são consideradas eficazes para minimizar a dor emocional e facilitar a mudança, ajudar uma pessoa a se conectar com a mente divina, reparar o DNA, tornando-se mais expressiva para resolver situações problema, aumentar a intuição, entre outros pontos. Através do som, que a gente fala em escala solfejo, né? Então, solfejos harmônicos, através do som, esses tons podem ajudar canais de energia para se manterem abertos e manter a força vital, o chi, né? Ou como eu costumo dizer, o vril, fluindo livremente através do sistema de chakras. As sintonias de solfejo é uma ferramenta poderosa para atingir esses níveis de equilíbrio. Mas, voltando à música, ela surte efeito sobre a nossa saúde? Explica melhor. Sim, e digamos que as boas, sim. Então tira a sertaneja, né? Tira tudo. Né? Não vou brigar com o povo, né? Vamos explicar de uma outra forma. Você sabe que eu perco o amigo, eu não perco a piada. Não, escapou, eu peço perdão. Escapou. Né? Então a questão é as harmônicas. Então as músicas harmônicas. Se você pegar um sertanejo harmônico, quem sabe, né? Então as harmônicas que usam os solfejos corretos. Vamos melhorar essa informação. Mediante as frequências sonoras contidas em uma música, nós podemos modificar o funcionamento de um ser vivo,
melhorar e até curar o corpo humano. Os antigos povos e civilizações, eles conheciam o poder da música e do som. Entretanto, algo aconteceu que alterou esse poderoso conhecimento, mudando a frequência da música dos 432 Hz, ou ciclos por segundo, para os atuais 440 Hz, que se colocam em concertos musicais, por exemplo. Como um elemento integrante do nosso universo, a gente tem que pensar no corpo humano, que ele está composto por células, sendo originalmente átomos, que interagem e operam a energia recebida, o que inclui a recepção da energia proveniente de ondas sonoras. Então, essa frequência de 432 Hz, ou, como eu falei, 432 ciclos por segundo, ela oscila e vibra sobre os princípios da propagação de ondas harmônicas naturais e se unificam com as propriedades da luz, do espaço, da matéria, da gravidade e do eletromagnetismo. Portanto, o Sol, Saturno, a Lua e a Terra, eles exibem entre si proporções matemáticas relativas ao número 432. Um concerto musical que é tocado em frequência de 432 Hz, ele pode ter profundos efeitos positivos sobre nossa consciência e sobre nossas células. Então, ao sintonizar os instrumentos musicais em 432 Hz, no lugar dos atuais 440, podemos sentir a frequência de conectar a consciência à ressonância natural. O universo tem uma vibração, ou solfejo, de 432 Hz. Esse é o ruído do universo. E estando os instrumentos afinados nessa frequência, permite sincronizar e sintonizar a consciência. Então, o ser humano se sincroniza e sintoniza com a energia universal. A frequência de 432 Hz, ela vibra nos princípios do que se chama de geometria sagrada e o número de ouro, ou fração áurea, que é o Φ 1,618, unificando a propriedade da luz, tempo, espaço, gravidade e eletromagnetismo com a biologia, o código do DNA, alinhando tudo isso à consciência. Então, essa frequência associada à perfeita conformação da geometria sagrada, ela é uma das chaves do universo e da realidade onde vivemos, ou melhor, acreditamos viver. Então, 432 Hz é o harmônico da frequência da luz que fala, que ressona diretamente com nossas células. As células comunicam-se entre si através de luz infravermelha, sendo esse processo auxiliado de forma coerente com o solfejo em 432 Hz. Então, aí antes de continuar essa observação, né, a gente já percebe que o estabelecimento dessa frequência já vem de uma cultura anterior muito sábia, né, que se perdeu no tempo, né? Exato. Ou seja, você está dizendo que a frequência original do universo está nos 432 Hz. Pois bem, aqui entra uma informação muito interessante então. A medicina considera, grosso modo, que um homem em perfeita forma física, vamos dizer assim, um atleta em repouso, apresenta uma pulsação cardíaca de cerca de 1 batimento por segundo, ou seja, 60 batimentos por minuto. Serão então 3.600 batimentos em 1 hora e 86.400 em 24 horas. Ou seja, em cada período de 12 horas, teremos 43.200 pulsações, trazendo de volta o número 432. Isso indica que, de algum modo, o batimento cardíaco se encontra no mesmo ritmo da pulsação do universo. Assim, uma pessoa saudável, sem febre, ao apresentar essa frequência de batimento, se mostra em total sintonia com a natureza. É a ressonância, né? A ressonância leva para esse estado, esse batimento, essa geometria universal, essa vibração universal. E para você ver como as corretas informações podem ser alteradas, seja por desconhecimento ou por alguma intenção, talvez não positiva, né? Veja essa história. Desde o século XIX, vários movimentos musicais estão listados na história, demonstrando uma tendência na alteração do solfejo, que era esse que eu falei, de 432 Hz, tendo se solidificado durante e após a Segunda Grande Guerra Mundial.
Então, em 1939, o solfejo Lá, equivalente a 440 Hz, tornou-se oficialmente a frequência de ajuste para todos os instrumentos musicais em todo o mundo. A Organização Internacional de Normalização ISO finalmente aprovou em 1953. Então, essa mudança de frequência para 440 fez com que o professor Dussault, do Conservatório de Paris, escrevesse um referendo assinado por 23 mil músicos franceses solicitando a preservação do solfejo de 432 Hz para conservar a harmonia musical com a vibração da música do universo, mas, infelizmente, sem sucesso. Desde então, usamos a frequência harmônica Lá de 440 Hz. Isso significa que a tecla Lá, central de todos os pianos, está ajustada nessa frequência. As obras clássicas antigas, elas foram compostas com a frequência do universo. E não é à toa que a música de grandes mestres como Mozart contribuem com provas científicas no desenvolvimento da inteligência, a harmonia interna da pessoa e o aumento da percepção, incluindo a percepção extrasensorial. Bom, esse efeito é inegável, né? Já se viu esse efeito em muitos animais, inclusive as baleias, vacas, na produção de leite das vacas, Exato, né? Exato. E também no comportamento e desenvolvimento das plantas, né? Isso é absolutamente inegável. Mas, pois é, e esse lamentável acontecimento só nos confirma aquilo que dizemos aqui sempre, que a nossa cultura vem vindo em decadência há muitos séculos, por se esquecer do conhecimento de nossos antepassados. E me arrisco a dar um nome, hein? O conhecimento do sagrado. Pois é. Mas diga sobre o que a ciência sabe a respeito dessa frequência, Maria. Eu diria que é uma parte da ciência que reconhece isso, né? Mas antes falemos do conhecimento ancestral, das propriedades sônicas das rochas, infelizmente também perdido no tempo, né? Eu costumo dizer que essa era uma sabedoria existente, de novo, no tempo, antes dos tempos oficiais, e que hoje, né, oficialmente contada, começa a história do homem com 5.000 antes de Cristo. Então, isso sabe-se que é muito, muito anterior a essa realidade. Mais velho que o Raul Seixas, por exemplo. Com certeza é bastante mais antigo, né? No best-seller do escritor e pesquisador Graham Hancock e o Robert Bauval, que é o livro The Message of the Sphinx, a mensagem das esfinges, eu acredito que isso tem em português, eles declaram que demonstram o fato da Grande Pirâmide de Gizé, ela está associada à ressonância harmônica de 432 Hz. Tem um trabalho bem grande ali, muito bem feito, principalmente pelo Robert Bauval. Então, 432 Hz podem realmente ser considerado um harmônico de luz. Som no ar pode ser definido como a transferência de movimentos periódicos entre os átomos ou moléculas em colisão adjacente, inclusive isso produz energia, né, elétrica. Então, essa energia sonora normalmente se expande para longe do local das colisões, da velocidade local do som, como uma emanação esférica ou uma forma de bolha, que a gente chama de bolha sônica, né? Então, a superfície da qual está num estado de oscilação radial. Então, no ponto de origem dessa bolha sônica, uma bolha eletromagnética é criada pelas colisões entre as moléculas de ar, porque cada colisão cria atrito que liberta uma pequena quantidade de eletromagnetismo infravermelho. É por isso que eu disse que os efeitos sônicos geram, entre outras coisas e muitas coisas, eletricidade. Então, esse magnetismo, assim como a bolha sônica, se expande a partir da fonte esférica e é modulado por periodicidades sônicas, da mesma maneira que uma transmissão de rádio de modulação em amplitude é constituído por um transportador eletromagnético, que é modulada em amplitude por, digamos assim, uma pessoa de frequências de voz. Então, assim, a relação entre som e luz é parte real e muito da maneira que a natureza funciona. Nós não podemos falar sobre a nota harmônica de 432 Hz sem visualizar uma bolha de luz infravermelha de 432 Hz modulada. Então, as propriedades sônicas das rochas também fazem parte de mais um conhecimento perdido. Pois é, exato, né? E arqueólogos descobriram propriedades sônicas nas rochas de Stonehenge, na Inglaterra,
E, de acordo com os especialistas do Royal College of Art de Londres, algumas das pedras soam como sinos, tambores e gongos quando são batidas com martelos. As pedras sônicas podem ter sido especificamente escolhidas por causa de sua energia acústica, o que significa que elas podem fazer uma variedade de ruídos que variam de metal até sons de madeira, em uma série de notas. Isso acontece lá em Stonehenge. Então, existiam rochas na região de Stonehenge, mais próximas, onde está ali o local das pedras, existiam rochas locais abundantes que poderiam ter sido usadas para compor aquela estrutura do Henge, de Stonehenge. Mas os arenitos do país de Gales, bem distante de lá, foram considerados especiais pelas suas capacidades sônicas, razão pela qual essas pedras azuis foram transportadas de um local distante até a localização de Stonehenge. Então, os mesmos efeitos foram comprovados na África do Sul pelo magnífico, porque eu acho ele espetacular, Michael Tellinger, o maior especialista sobre os efeitos sônicos encontrados nas rochas de arenito no formato parecido com guitarras, constantemente encontrados em milhares de construções megalíticas por toda a África. Enquanto na Inglaterra você tem um Stonehenge, na África do Sul você tem milhares de Stonehenges, e o pessoal só fala da Stonehenge da Inglaterra. Então, segundo Tellinger, através desses sônicos emitidos pelas rochas de formato atípico, esse formato que parece uma guitarra, né? Os sítios datados de mais de 12 mil anos atrás, veja bem, a idade desses sítios da África do Sul é muito anterior a 12 mil anos atrás. Eles funcionariam como geradores quânticos de energia. E o Tellinger tem todo um trabalho nisso no livro dele, Slave Species of God, que é espécies escravas de Deus, que acho que não tem tradução para o português, mas vale a pena quem consegue ler inglês conhecer o trabalho do Tellinger. E que instrumentos ou artefatos eram utilizados por esses povos de forma a aplicar a tecnologia do som? Bom, existem muitos objetos ou instrumentos gravados em figuras, que estão descritos até na história do mundo. Enquanto esperamos pela redescoberta dessa antiga sabedoria, né, a gente pode olhar as gravuras e buscar por escrituras antigas, onde você tem lá um atestado real de isso ter existido. Você pode começar pelos antigos sumérios, que eles usavam um objeto em formato de cone, parecendo até uma casquinha de sorvete, do tamanho de uma pinha grande em cada mão. Então, cada uma das mãos carregavam essa pinha ou casquinha de sorvete. Esses objetos aplicavam a tecnologia da ressonância, e ambos eram necessários para que, em um ponto-chave de cruzamento das ondas, ocorria o cancelamento da gravidade, e gigantescos blocos eram movidos do lugar, transportados pelo ar, sem nenhuma dificuldade. Aliás, essa tecnologia podia gerar também eletricidade, gerando o corte das pedras. Para os sacerdotes e faraós iniciados já no Antigo Egito, eles utilizavam uma tecnologia similar, com aparência distinta, que eram os bastões de ouros, cilindros metálicos ou de pedras, possivelmente carregando dentro ou feitas de cristal de safira, já que a pedra safira ela é referenciada nas escrituras antigas, desde as hebreias até as egípcias, e foram ferramentas que permitiram o iniciado ultrapassar as barreiras da morte, não apenas assim num sentido figurado, né? Então, os mestres iniciados que faziam uso desses bastões de ouros, do mesmo tipo utilizado pelo deus Thoth, Shaktoth, geralmente na forma de um cajado, recebiam o conhecimento e sabedoria para utilizar-se de habilidades além da capacidade humana através desses bastões ou cajados. Então, os bastões equilibravam a frequência harmônica do corpo com a da terra, frequentemente elevando para ondas gamas, o que seria aproximadamente 40 Hz, estimulando o sistema nervoso imune, aumentando a energia e a harmonização energética do que se chamava de Ba-Ka-Ak. Tal como o Ba correspondia à alma, o Ka se referia à força vital e o Ak à força divina.
Daí vem o termo até Kabbalah, que os hebreus adotaram. Para o uso da expansão da consciência, o que acontecia? Quando eles seguravam esses bastões de ouros, os faraós e sacerdotes, adentrando dentro da câmara central das pirâmides, entravam em ressonância dessas construções com a fração áurea e o número de ouro, emitindo esses harmônicos de 432 Hz. Ao segurar cada um dos bastões e estar submetido a esses harmônicos, eles acessavam novas realidades dimensionais ou realidades paralelas, conectando a mente terrena à mente divina, recebendo informações acima do normalmente conhecido. E parte do que eles sabiam era dessa forma que eles acessavam o conhecimento universal. E quanto à numerologia, então? Bom, segundo a gematria hebraica, que é uma numerologia que só se aplica, né, com o alfabeto hebraico, o 432 vem de Mispar Elohai, que significa o número divino, e ao mesmo tempo é traduzido como o sinal do coração, que é a Sefirah Binah da Kabbalah. Ao mesmo tempo, os místicos hebreus, 432 representa 6 vezes 72, ou 216 vezes 2, sendo que os 216 são as letras que formam o nome de Deus. Então, o nome de Deus, de 216 letras, agrupado em colunas de 3, resulta os nomes dos 72 anjos, ou inteligências, ou os 72 nomes de Deus no misticismo hebraico. Pois é, mas essa tradição do número 432 vem de muito antes, vem da civilização sumero-babilônica, com as quais os judeus tiveram contato no século VI antes da nossa era. Os sumérios e babilônios eram brilhantes astrônomos e matemáticos, e a eles devemos medidas tão cotidianas quanto a divisão do círculo em 360 graus, a divisão do dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. O importante é que essas divisões não são de modo algum arbitrárias, elas proporcionam medidas perfeitamente harmoniosas com os ciclos naturais e astronômicos, facilitando os cálculos matemáticos a respeito disso. Essa tão propalada geometria atribuída a Pitágoras foi por ele aprendida em suas estadias no Egito e na Babilônia. Os egípcios usavam o chamado triângulo de Pitágoras para estabelecer ângulos retos nas divisões de terras desde séculos antes de Pitágoras nascer. Aliás, o menor triângulo de Pitágoras tem as medidas 3, 4 e 5 para cada lado. Se elevarmos cada um desses números ao cubo e os somarmos, ou seja, 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 5 ao cubo, obteremos o mágico número 216, que é metade do 432 que comentamos aqui. Os sumérios, babilônios, egípcios e hindus sabiam que a ordem e a harmonia do universo poderia ser medida matematicamente. Veja, por exemplo, a chamada precessão dos equinócios, que eu vou explicar agora. Você já viu um peão, né? Quando a criança joga um peão, ele tem aquele balanço, né? Ele fica girando e tem aquele balancinho dele. A Terra tem esse balanço, que nós chamamos aí da precessão dos equinócios, que a cada 2160 anos, olha aí de novo 216, o Sol se atrasa o intervalo de um signo zodiacal, porque são 12. Quando se diz que estamos na era de Peixes, por exemplo, significa que em nossa era, o Sol fica no signo de Peixes durante o equinócio de março. Ou seja, quando chega a primavera no hemisfério norte, o Sol se encontra em Peixes, por isso eles chamam de Era de Peixes. Após cerca de 2160 anos, ele se transferirá, como está sendo o caso agora em nossos tempos, lentamente para o signo de Aquário, inaugurando então a Era de Aquário. Pois bem, para atravessar esses 360 graus, ocupados pelos 12 signos do zodíaco, o Sol leva 12 vezes 2160, totalizando 25.920 anos. Se dividirmos esse número por 60, o número de minutos em uma hora e de segundos em um minuto estabelecido pelos babilônios, obteremos, de novo, 432. Além de figurar nos 2160 anos atribuídos a cada era zodiacal,
O 216 também aparece nos 21.600 minutos que compõem os 360 graus do círculo. O maçom Ernest Busenbach escreveu o seguinte: se omitirmos todas as frações, como faziam os antigos, e reduzirmos as revoluções dos planetas a números redondos de dias, não só os ciclos do Sol e da Lua serão sincronizados em período de 216 mil dias, ou 600 anos, mas todos os planetas que eram conhecidos no mundo antigo marcarão tempo junto neste único ciclo. Fantástico, hein? Fala sério, isso é fantástico. Quanto mais você faz cálculo, mais você acha, né? E é o que eu costumo dizer, a sabedoria, ela pertence à humanidade. Em um passado muito distante, perdido a memória, já tivemos esse conhecimento e a gente usava isso constantemente. Como bem dizia o mestre Pitágoras, né? Ele aprendeu com os egípcios, como você diz, né? E com os babilônios. Tudo é número. E a matemática é a linguagem universal pela qual a mente de Deus fala com os homens. Então, e uma coisa que eu faço questão de insistir é que esses números não são escolhidos arbitrariamente, como se fosse uma superstição. Eles favorecem os cálculos desses ciclos. Parece que quando a gente calcula isso, a gente entra em contato com uma sabedoria universal, né? Que a gente não tem apreensão sobre isso. Esses fatos matemáticos mostram que a importância desses números é absolutamente racional, jamais arbitrária. O número 216 e seus divisores bateram de frente comigo no meu livro Mistérios da Lua e me acompanharam, e aliás vou dizer, me infernizaram por todo o meu trabalho. Embora eu não tivesse procurado, eu fui literalmente infernizado por ele no livro inteiro. Isso, claro, só vai entender quem ler, mas esse livro apareceu sozinho ali, num cálculo que eu tive que fazer, e depois ele não me deixou mais, né? Nos épicos hindus, cada era, que eles chamavam de Yuga, tem a duração de 432 mil anos, lá vem o número. E o grande ciclo cósmico, que é o Mahayuga, tem 4.320.000 anos. Já o grande ciclo de tempo denominado Kalpa equivale a 4,32 bilhões de anos nos Puranas, o que reafirma a importância do número 432 nas medidas de tempo. O Rig Veda é composto de 108 mil versos, esse 108, diga-se de passagem, é metade do 216, né? Então, o Rig Veda tem 108 mil versos, mas como cada um tem 40 sílabas, ele totaliza 432 mil sílabas. Nos Vedas islandeses, lê-se que 800 guerreiros divinos atravessariam as 540 portas do Salão de Odin para combater com seus adversários no dia do lobo, quando se encerraria o ciclo de tempo vigente. E mais uma vez, se multiplicarmos 540 por 800, teremos o número 432 mil. Uma antiga lenda babilônica, traduzida para o grego por um sacerdote chamado Beroso, em 280 antes da nossa era, diz que entre a época da ascensão da importante cidade de Kish, ou Cush, e o dilúvio copiado pela Bíblia mais tarde, houve um ciclo de 432 mil anos, que podem ser simbólicos, tá? Isso aí não sei determinar. Num famoso documento sobre as datas do Gênesis, um estudioso chamado Julius Oppert, em 1877, demonstrou que nos 1656 anos simbólicos da criação até o dilúvio bíblico, haviam transcorrido 86.400 semanas. Esse foi o cálculo que ele fez estudando a Bíblia. Se dividirmos por 2, teremos novamente 43.200. Lá vem o número. No capítulo 5 e 6 do Gênesis, nesses dois capítulos, os escribas aproveitaram o relato referente aos reis mesopotâmicos, que viveram naquele período de 43.200 anos, e o usaram para a história dos 10 patriarcas hebreus. Você sabe, né, Maria, como dizia o Chacrinha, né, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. Ou seja, o Gênesis bíblico oculta em suas linhas a cosmologia sumero-babilônica, cultura a qual eles se referem como pura abominação. É o sistema padrão da Bíblia. Copia as ideias dos outros, modifica e depois difama os seus verdadeiros autores. Caramba. E eles expressaram essas medidas na arquitetura também? Sim, como não? As propriedades especiais do número 216, que é 432 dividido por 2,
e os seus parentes, né, os seus coligados, não escaparam aos olhos dos místicos, astrólogos, arquitetos e matemáticos das antigas culturas. Na arquitetura hindu existe um modelo de templo conhecido como templo montanha, um tipo de construção que representa o Monte Meru, a morada dos deuses. Num desses enormes complexos de Angkor Wat, no Camboja, que representa a constelação do dragão, foi construído um enorme templo montanha com 54 torres, cada uma delas exibindo 4 gigantescas faces humanas em atitude contemplativa, somando um total de 216. O templo em Baalbek, dedicado a Júpiter Baal, o Zeus de Heliópolis, que era identificado ao Sol, também tinha originalmente um total de 54 colunas, guardando essa mesma simbologia numérica. O valor cabalístico de um dos nomes de Zeus, que é Dias, também é 216. Em um dos calendários lunares da Babilônia, o ano tinha 324 dias e o mês era dividido em 3 semanas de 9 dias cada uma, ou, como eles chamavam, 60 Udu, medida de tempo equivalente a 216 minutos. Uma medida de comprimento, o grande Casbu, consistia de 21.600 cúbitos, e assim por diante. E eu tenho certeza, Fajane, que se você tivesse mais tempo, você ia falar por mais 1 hora, com mais, ou talvez mais umas 2 horas, com exemplos infindáveis, mostrando essa presença numerológica constante na geometria cósmica, na matemática cósmica, né? Mas, vou falar em números. Então, vamos agora falar do simbolismo do sagrado 9 e correlacioná-lo à frequência do 432 Hz. Vocês devem ter percebido que todos esses incríveis números citados aqui somam 9 em seus algarismos. Número 54 é 5 mais 4, que dá 9. No 216, 2 mais 1 mais 6, igual a 9. O mesmo acontece com o 432 e o 25.920, número da precessão dos equinócios, que o Fajane acabou de falar. E essa lista aí é muito maior do que essa aqui que eu estou exemplificando agora. Ela também é extensa e dá para falar por horas. Para a numerologia, o significado ou vibração de um número pode ser obtido somando-se todas as suas unidades. Por isso que nós somamos as unidades. Assim, o 432 é a vibração do 4 mais 3 mais 2. E é essencialmente a vibração do número 9, um número diretamente ligado à criação e destruição do universo e as bolhas de realidade em nosso universo. De acordo com Pitágoras, tudo são números, e as linguagens usam sistemas numéricos, especialmente as antigas, construídas em base à geometria sagrada, inserida na linguagem onde o som das palavras carrega um enorme poder e podem ser decodificados usando-se os números. Números são a raiz da linguagem na forma de letras. Uma expressão matemática que pode ser escrita nessa mesma forma com letras. Então, os números podem gerar palavras, isso na gematria hebraica é bem conhecido. Mensagens filosóficas ficam inseridas nos livros que carregam certas mensagens. Às vezes você encontra nomes, né, codificados em escrituras sagradas e, na verdade, ali o interesse é a frequência, a vibração de um número específico. Então, o inteligente design do universo, ele é geométrico e de formas congruentes. Lindas imagens apresentando o número 9 como prova de conceito estampado nelas e dadas por Deus. Desde átomos até galáxias, inclusive o nosso DNA, estão delineados por padrões geométricos, contendo esse número 9 escondido como prova de criação. É como se fosse uma assinatura. E onde está o 9 está o 432. A eles foi dado o código de Deus, pois quando você adiciona números de uma certa forma, diferentes padrões geométricos emergem. Sem dúvida, você lembrou algo muito importante, que esses números, inclusive o 216, eles têm propriedades geométricas incríveis, não são só matemáticas nem astronômicas, tá? Exato. É que, infelizmente, é impossível falar de geometria num programa de rádio. Exato. Mas esses números são uma barbaridade. Mas a gente pode dizer que o número 9 é o número da eterna renovação, do eterno renascimento, já que ele se recria a cada múltiplo seu. Exato, porque números estão vivos, né, e governam o universo devido à frequência que eles representam, ajudando a criar realidade, forma e simetria
para a qual somos induzidos e usados para controle subconsciente, né, que acontece também, pois nossa consciência ela é atraída para a forma e estimulação, portanto ela está constantemente observando e a ela sendo dito o que é a realidade e no que devemos acreditar. Então, Fajane, você gostaria de encerrar associando nossa conversa de hoje à astroteologia, que é a sua grande especialidade? Com todo prazer, Maria. Essa é a essência do espírito contido na astroteologia. Os nossos ancestrais eram obcecados por entrar em harmonia com o universo. O universo era visto como uma gigantesca sinfonia, da qual precisávamos obrigatoriamente fazer parte. Tudo aquilo que vibra fora da frequência do universo está fadado a se fragmentar e se decompor por causa da dissonância. Nossa cultura atual está em dissonância com o universo e por isso ela está se autodestruindo, ao mesmo tempo em que arruína a terra que habita. Uma civilização sadia só surge se a cultura que a compõe acompanhar a sagrada frequência universal. Um dos primeiros passos dos nossos ancestrais era observar as estrelas. A fascinante progressão anual do céu noturno, durante a qual o Sol subia e descia no firmamento no decorrer das estações, e os planetas dançavam erraticamente em meio às estrelas fixas, ao ser observada pelos séculos afora, revelou um ritmo cósmico que parecia reger todas as coisas, tanto no céu quanto na terra e dentro de nós. Os tempos de caça, aradura, plantio, colheita e os fenômenos naturais, chuva, seca, neve, tempestade, assim como as 4 estações, pareciam obedecer a uma cadência celestial que, ao ser mapeada matematicamente, revelava uma misteriosa, mas evidente ordem cósmica. O universo, então, se mostrava como um gigantesco organismo, do qual nós éramos as células. Nada desse universo máquina como esses cientistas chatos insistem em ver. A Terra, por sua vez, esse gigantesco animal cósmico, era a nossa grande mãe, da qual nos nutríamos e dependíamos para viver. Assim, para harmonizar a cultura universo que a cercava e as condições climáticas e geográficas da região, os místicos criavam os mitos nacionais que descreviam simbolicamente esses ciclos cósmicos sob a forma de pequenas histórias. Olha bem, descreviam simbolicamente, porque tem gente achando por aí que o mito é história, são símbolos. A partir do mito criado, toda a ritualística e as datas sagradas eram determinados pelo que acontecia na Terra em cada época do ano. Seus dias santos e festivais eram correlacionados aos ciclos das estações. O nosso 25 de dezembro, por exemplo, era a data em que o Sol, sob a forma de um menino em uma manjedoura, desde lá do Egito, renascia no solstício de inverno. Os romanos a chamavam de Natalis Solis Invictus, o nascimento do Sol invencível. Os iniciados sabiam que, disfarçados nesses mitos, estavam os ciclos da natureza e, em um sentido místico, esses ciclos descreviam a trajetória da alma no mundo antes de encontrar o seu caminho de volta ao Criador. Se uma civilização tivesse conhecimento bastante, como a Suméria, a Babilônia, as asiáticas, a egípcia, a grega e até as civilizações pré-colombianas como a Azteca, a Inca e a Maia, eles passavam a configurar suas cidades de modo a reproduzir a posição das estrelas, assim colocando o mundo aqui embaixo em total ressonância com o mundo lá em cima. Essas antigas mitologias, portanto, colocavam a sociedade em harmonia com o universo e, por consequência, o indivíduo em sintonia com a sociedade e, através desta, em sintonia com a natureza, lembrando mais uma vez nossa unidade com o todo que nos gerou. Belíssimo discurso, Fajani, extremamente poético, ficou lindo isso e muito interessante a nível de conhecimento, fantástico, muito esclarecedor e poético. Mas nós ficamos devendo agora o porquê, né, que chegamos ao final do programa, de termos ouvido, ou melhor, você ter colocado Pink Floyd logo no começo do programa. E antes de fazê-los, vamos dar os nossos contatos. A gente já vai explicar por que do Pink Floyd no começo do programa.
Então, para quem quiser falar comigo, eu sou Maria Pereda, pode me encontrar no Facebook, mas especialmente prefiro que o contato seja feito através de a página do Facebook O Sol Negro, _livro, ou através da página da internet www.osolnegro.com.br, e no YouTube temos um canal, que o canal é tudo junto, O Sol Negro 11. Farjani? E eu sou Antônio Farjani, vocês podem me procurar no Facebook como Antônio Farjani, _autor, lá tem um monte de matérias que eu publico. Quem estiver interessado nos meus livros, quiser enlouquecer, como deve ter acabado de enlouquecer com esse programa, né? Pode consultar aí a Amazon, que tem quase toda a minha obra, só não tem ali o Mistérios da Lua, que é da editora Emus. E o meu e-mail para contatos é astroteologia, sintomaticamente, né? astroteologia@gmail.com. E pois bem, Maria, como é que é? Agora vamos ao Pink Floyd, né? Exato, deixa tocar o Pink Floyd, né? E vamos explicar bem o que significa essa música maravilhosa, né? Explica você. Beleza? Então a frequência oficial, né, como nós falamos, ela foi mudada de 432 Hz para 440 Hz. Só que alguns músicos se rebelaram contra essa nova frequência de 440 Hz e voltaram à frequência original do 432, como no caso dessa magnífica banda inglesa que sabia muito bem que deveria manter em 432 Hz. Portanto, durante os concertos ao vivo, a música do Pink Floyd é capaz de mover grandes quantidades de energia e produzir expansão do potencial de desenvolvimento interno em cada um de nós, incluindo nossos talentos naturais. É fantástico assistir a um concerto do Pink Floyd. Mesmo em vídeo, sente-se os benefícios incríveis da energia harmônica gerada por esse concerto. E aqui vai uma dica de ouro, tá? Na internet, vocês podem baixar programas que tocam música em 432 Hz. Basta você ir no Google, por exemplo, e coloca lá 432 Hz, né, do Hertz, é o sinal do Hertz, players, music players. Você vai achar players que mudam a frequência da música para 432 e boa sorte ao entrar em frequência com o universo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e fique com os mágicos 432 Hz do Pink Floyd novamente. Boa noite, pessoal. Muito obrigada por terem escutado. Tchau, tchau.